Começando mais um dia de revisão por aqui, e antes de eu começar a falar a revisão de hoje, peço que você se inscreva no canal, ative a notificação para receber meus vídeos todos os dias e curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, beleza? Bora lá então! Começando então a revisão aqui, vou falar antes do dólar. E primeiro em relação ao setup do Dudu, tá? Das linhas e do Renko. As linhas aqui, setup do dólar, linha roxa, quando toca a gente tem que comprar. O stop ficaria na linha amarela e a gente vê que chegou na linha roxa, tá? Teria que comprar exatamente no toque, não estopou e teria subido e buscado a linha lá de cima. Então teria dado super bom essa operação. Já essa próxima aqui, quando era para vender, no caso, teria infelizmente estopado por questão de poucos ticks. E aí o preço, infelizmente, passou para cima e teria também estopado caso a pessoa pensasse em vender aqui de novo. Mas é aquilo. Pegou uma operação com bons pontos, não fica querendo caçar mais. Essa daqui não chegou a estopar, olhando em relação às linhas, tá? Agora em relação ao Renko, o Renko em si, o bloco do Renko, tem alguns detalhes aqui para ressaltar. Deixa eu ver se eu tô no R certo, porque eu sempre confundo. Eu tenho que agora mudar para o 5R, em relação às cores aqui do Renko. E aí hoje, deixa eu atualizar. Hoje, primeira cor a gente deve ignorar. Segunda cor do dia acabou sendo venda. Pagou pouca coisa, mas voltou tudo ter estopado. A compra também teria estopado. A venda teria, na verdade, parado por um bom tempo, né? Ficou bem travada aqui. Até que depois a compra para mais do que pagou, né? A compra mais do que pagou. Então, quando estopa no caso, por exemplo, se eu entrar no 19, o stop foi no 25, stop de 6 pontos. Se eu entrei na compra, o stop foi no 30, stop de 4 pontos aqui nesse caso. Depois teria andado alguns pontinhos, mas depois mais do que pagou se chegar no topo do dia. Aqui uns 30 pontos também. 30 nada, 40 pontos praticamente. Então, perfeito, setup. Vai acontecer todos os dias, tá? Esse setup da linha e o setup do Renko do bloco sempre vai acontecer. Então, antes de eu falar em relação ao setup do Renko e da linha no índice, eu vou falar agora em relação ao gráfico temporal do dólar. Em relação ao gráfico temporal de candles, a gente não teve gap hoje praticamente. O primeiro candle foi um candle de força vendedora. Médias estavam sem tendência, nada a ser feito nessa região aqui, não vejo o que ser feito, tá? Muito arriscado. Aí o preço renova a mínima. Cadê? Tirar print aqui para desenhar. Oxi. Pronto. O preço renova a mínima, mas travado. Não sai dessa região de mínima. Testa 200 exponencial, 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 não reage. Começou também aqui a formar um canal. Então nós temos topos, 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 fundos, 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 caindo em canal no dia, até chegar mais próximo possível da média 200 aritmética. Começou a ter trap zone aqui, a 200 acabou reagindo, jogou o preço para cima, só que a gente vê que esse jogar do preço não foi um ato forte. Tava formando como se fosse um fundo arredondado, então como se fosse uma tigela aqui, né? Então tem esse topo, acabou rompendo esse topo. Começou a ter volume nessa hora, tá? Achei até estranho. Esticou. Chegou em região aqui que o LS estava ativo. Posso pensar em reversão? Não tinha confluências, além de ser uma região de topo, tá? Então eu precisava de mais confluências e não tinha. E era uma região bem interessante para romper, porque era a linha do pescoço que eu falei ontem. Linha do pescoço do quê? Esse ombro, cabeça, ombro, macro aqui, ó. Então essa é a região da linha do pescoço. Porque nós já temos o ombro... Opa! Ombro, cabeça, ombro invertido. A linha do pescoço tem bastante liquidez, então é um risco entrar aqui porque poderia muito bem romper. E foi o que aconteceu, né? E mesmo se eu pensasse em entrar aqui, não teve gatilho bom. Se eu entrasse no 70, não tem risco retorno. Pelo 2 minutos, não teve aqui no gatilho bom, então também não teria risco retorno. Faz um pullback na média 9, e aí teve uma coisa bem estranha às 3 horas da tarde, que trouxe um volume muito grande. Não foi só aqui, porque se tivesse sido só aqui, ia ser algum motivo interno, mas foi praticamente em todos os índices que estavam abertos na hora. O movimento que saiu daqui, o candle seguinte subiu quase 22 pontos. O índice, nessa hora, quase 1000 pontos de volatilidade. O movimento que depois eu vou explicar o que aconteceu, tá? Mas não deu gatilho. Se eu pensar aqui pelo 2 minutos, não daria nem tempo de reagir, porque o movimento foi tão rápido que só foi, não daria tempo. E pelo 2 minutos a barra também teria sido grande, tá? Não deu tempo mesmo. O preço simplesmente rompe máxima, chega na região de 0,5% de alta. Se eu marcar da primeira barra para cima, é região de 100% também. Trava nessa região, nesse topo aqui.
Se eu marcar então da primeira pernada para cima, é região de 100%, possível trava, mas não preenche os critérios de quantidade de candle sem tocar na média de 9. Então a gente não pensa em reversão, mesmo que esteja esticado, e também em movimento pós-notícia, tá? Não pensar em reversão. Faz um pullback agressivo, não dá candles de compra, gatilho falso, 80, a gente não compra aqui. Subiu de forma muito lenta, tentou renovar a máxima, não conseguiu de primeira, faz mais um pullback forte, não vai entrar na compra, candle feio também, e começou a indicar aqui uma possível subida bem arrastada, em forma talvez de deriva, confirmado depois por outro topo, mais um fundo, até o fim do dia subir então em deriva. Então pelo gráfico temporal eu não vi gatilhos no dólar, tá? Mas pelo Renko e de linhas até que teve. Gráfico branco aqui, um canalzinho no fim do dia, o fundo arredondado, um canal também que estava caindo no início do dia, e no geral um dia bem chatinho, novamente para tentar caçar alguma operação aqui no dólar. Já em relação ao índice, primeiro aqui pelo gráfico atemporal, gráfico de Renko, a gente não teve nada, tá? Boa parte do dia, só compra, não mudou de cor, nada a ser feito. E aí a primeira cor que mudou foi essa aqui, e aí eu peguei essa operação, tá? Fiz parcial movendo, analisando na verdade pelo gráfico de candles, cheguei a fazer parcial mais ou menos nessa região aqui. E depois aí, pelo celular, o movimento foi muito forte por causa da notícia no índice. Aí cheguei a fazer parcial, na verdade parcial não, saída total nessa região desse fundo aqui. Um movimento muito bom, inclusive. Saiu do topo até o fundo reto, mais de 1000 pontos. Óbvio que influenciou bastante a questão da notícia. E aí acionou uma compra que teria dado stop. Teve, aqui não era discurso ainda do Jeremy Powell. Começou a dar uma venda, estopou. Deu uma compra, estopou. Deu uma venda, estopou. Então essa região aqui já estava errática. Não tinha muito o que fazer. Mas depois você pega uma operação dessa, para que ficar operando de novo, né? Mas teria dado depois outra venda, que essa venda também teria pago mais alguns pontos. Então mesmo que gere alguns stops no meio do caminho, quando paga, vai acabar, se você operar do mesmo jeito, não diminuir a mão de contratos, vai acabar pagando os stops. E se eu entrar nessa compra, estopar aqui, se eu entrasse na venda e estopasse aqui, se eu entrasse na compra e estopasse aqui, se eu entrasse na venda e estopasse aqui, e se eu entrasse na compra e estopasse aqui e vendesse de novo, essa venda teria pago o stop que eu tinha feito aqui de 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 stop aqui com alguns pontinhos, que teria dado mais ou menos um total uns 350 pontos, eu acho. Depois teria pago aí de novo até o fundo aqui, quase 1000 pontos de novo. Mas aí já era fim do dia, não caçar Renko aqui de novo. Isso em relação à coloração. Já em relação às linhas, tá? As linhas aqui, deixa eu mostrar. Já em relação às linhas, que eu não cheguei a operar, mas comecei a aderir a elas hoje. Teve aqui o toque, daria uma venda, o stop tem que estar aqui, teria pago pelo menos uma parcial. Teria dado de novo, não teria pago pelo menos uma parcial se seguir a risca os 370 pontos de parcial. Depois rompeu. E aí, quando o preço chega de novo nessa região, em tese teria que vender. Foi mais um motivo aí de ter sido forte, porque o Renko também ficou na venda. E aqui o gráfico de pontos também deu venda pela linha. E não gerou stop, não tocou na linha amarela. E foi buscar a linha lá embaixo. Essa região aqui já é a linha de compra. Deu compra, stop tem que ser na linha amarela. Chegou até a região praticamente superior, teria pago muito bem essa compra aqui. E depois essa região superior não chegou a exatamente tocar. Então, se for olhar, o toque não tocou, então não deu venda. E aí, quando chegou na região inferior aqui de novo, se comprasse, teria dado stop. Tá? E aí, o preço volta. E aí, fim do dia, pensar aqui em fazer alguma coisa não vale a pena. Mas a pessoa que praticamente conseguiu uma operação aqui, pagar uma parcial, mas voltou e depois tirou praticamente no zero o outro contrato. Depois a pessoa fez uma venda e pegou esses pontos todos. Depois fez uma compra, pegou esses pontos até lá em cima praticamente. Para que fazer mais operação? A pessoa praticamente rodou de ponto aqui. Aqui, quase uns 370. Se fosse daqui até a linha inferior, 770. Se fosse da linha inferior praticamente a essa região de topo, mais 770 pontos praticamente. E aí caçar a venda de novo. Chega, né? Chega, tá bom. Então, deu oportunidade de linhas e de Renko. Eu foquei mais no Renko hoje. Coloquei as linhas no gráfico aqui. Então, talvez amanhã eu vou começar a aderir também linhas, tá? Então, agora em relação ao gráfico temporal. Já em relação ao gráfico aqui temporal de candles, o primeiro candle do dia foi um long leg doji. Gap simples, média sem tendência, uma bagunça aqui. O que eu preciso ressaltar é que estava ainda em canal, tá? Uma grande deriva macro.
Abriu na região do meio desse canal, em torno aqui da proximidade com a média de 200, que a 200 já estava flat. Sobe de forma muito estranha no início do dia, nada a ser feito, setup da VWAP, a gente não opera o setup da VWAP a favor da 200, é contra 200. O preço chega bem próximo de 0,5% de alta, pensar que em reversão agressiva eu não tinha mais confluências a não ser região de 0,5% de alta, porque topo estava aqui em cima ainda, não tinha retração, tá? Então não tinha muitas confluências, mas o preço acabou corrigindo e também nem teve candle bom, porque inside candle não é interessante. Faz um pullback aqui, 9 não segura, voltou forte, foi buscar o fundo do dia. Deixa eu só ver em relação a esse 2 minutos do 14 que eu não tinha reparado aqui. Não, tá tudo bem. Voltando. Chega na região próximo do fundo do dia. Médias estavam sem tendência. O preço simplesmente trava nessa região. Não sei muito o que poderia ter travado, a não ser retração. Fica aqui um movimento bem volátil, negando uma barra, depois nega a outra. Renova máximo, movimento forte, nem era abertura do à vista, era 11h10 aqui. Renovou máximo. A partir daqui começa a ficar até interessante, só que eu nem cheguei a fazer a operação, não senti confiança. Por quê? Vamos lá. Renovou máxima do dia. Tá fazendo pullback de pós-rompimento, de price action e a média de 9 chegando. Candle 30 é como se fosse pré-tendência dessa máxima aqui. Então, se eu entrar no 30, stop um pouquinho abaixo. Eu tinha que fazer parcial 1 para 1 para livrar o risco, porque é a abertura do norte-americano, tá? A barra que fechou aqui, a abertura do norte-americano ia acontecer na hora que fechasse. E lá fora o S&P começou a puxar forte para baixo, tá? Então, o fluxo aqui também estava muito estranho. Se eu fizesse a operação, eu tinha que saber que eu tinha que fazer de forma mais conservadora possível. Mas eu até cantei ela, a Amanda até chegou a fazer. Mas eu não fiz, deixei bem claro, não fiz essa operação, não estava sentindo confortável com as médias aqui e tudo mais, e fluxo e abertura do avista lá fora. Chegou no 1 para 1, depois que eu poderia fazer, eu pego projeção desse 19 com o 11 e jogo para cima, e tinha um 100% que cravou também a segunda parcial. Cravou a segunda parcial, pensar em reversão aqui, não teve barras bonitas também. Deixa eu ver pelo 2 minutos. Não foi acionada essa aqui que estava nessa região. E o preço LS estava mal ativo nessa região também. E aí teria pego 2 parciais. Se eu protegesse no 0 a 0, teria pego minha proteção dessa compra. Mas voltando para cá, deixa eu tirar aqui. Travou no 100% então desse pivô do dia, desse retorno em V. Nós tivemos. Então, se eu jogar para cima, travou no 100%. Faz um pullback forte na média de 20, tá? Não vou entrar na compra aqui direto. Não é bom esse pullback. Não vou entrar na compra, evitaria stop. Poderia pensar aqui em compra depois nessa região? Poderia, porém ficou muito feio. Eu tava de olho para pensar em compra, mas não deu oportunidade. Voltou. Quebrou a 20. Começou a cair aqui, talvez em forma de bandeira. Tentou romper máximo, mas a 9,20 já estava irrelevante aqui. E aí começou o trap zone das 50 com a 20 e o preço simplesmente explode para baixo, testa essa região aqui. E aí, por motivo de notícia, só fez um pullback na média 9 e teve um movimento muito forte, muito estranho. Que do início da barra até o final da barra seguinte, em 10 minutos, foram quase 900 pontos. Chegou em região aqui, que novamente, mesmo que estava forte esse movimento, respeitou essa LT, ó. LT passando aqui, travou a região da LT de novo. Travou essa região de LT e se eu marcar da primeira barra para baixo, a internet tinha caído aqui, mas voltando. Aí, por movimento de notícias, se eu traçar da primeira barra para baixo, travou em 100%. Pensar em reversão não preenche todos os critérios, então não vou bater contra, ainda mais por notícia aqui também. Faz um pullback bem agressivo nas médias, não vou caçar venda. E aí o preço tem um movimento de queda de novo pelo discurso do Powell, às 16 horas, renovou mínimo. Faz um pullback, fiquei até em dúvida se esse candle aqui seria gatilho ou não. Ainda estou me indagando se seria ou não, tá? Alguma coisa está me incomodando nesse candle, talvez eu vou descobrir depois, mas no momento eu não sei explicar por que não seria um bom gatilho de venda. Alguma coisa está me incomodando. Enfim, o preço cai em relação ao mesmo primeiro candle do dia para baixo, chega em região de 161, trava no 161 com 0,5% de baixa, faz um pullback. Na verdade, o pullback já foi rompimento, né? Teve um candle de absorção bem grande aqui, com volume grande. Rompeu o média de 9, atravessou a média de 20, passou para cima, poderia ser gatilho. Problema, fim do pregão, tá? Então, a gente não caça a operação aqui. Era 17h50, faltava praticamente uns 30 minutinhos ou menos que isso para a corretora estopar compulsoriamente. Então, não vale a pena esse risco aqui.
E aí no gráfico branco, a gente teve então lá no topo do dia parecendo um triângulo simétrico. Poderia ser uma figura de continuidade do movimento de alta, né? Só acabou não sendo, acabou sendo de volta, da reversão. Então, de gráfico temporal, a possível gatilho foi esse aqui, tá? No geral, não vi mais nada interessante, não teve outra figura também relevante. O macro ainda é uma região que está rompendo agora então um canal, finalmente está rompendo um canal deriva, só que está em torno dessa LT, né? E é uma região onde trava muito, muito forte. Então, na maior parte do dia, né, a parte da manhã, tava um dia bem morno em relação à notícia, não tinha praticamente notícia nenhuma, então, sem notícias. Nós tínhamos aqui um dia que abriu com índices asiáticos subindo, índices europeus subindo, então por aqui até o momento poderia ser viés de alta. DXY, aí começa, leve alta, então como assim? Como assim índice subindo e dólar subindo também lá fora? Começou a ter divergência. Mas coisas a favor também do movimento de alta. Petróleo subindo, poderia jogar Petro para cima. Minério de ferro subindo, poderia jogar Vale para cima. Então já tinha dois fatores bons para alta e dois fatores aqui também bons para alta. Só o DXY estava contraditório. Outro problema também que estava contraditório até esse momento, juros americanos também subindo. Então dois fatores relevantes aqui que estava em alta, que em tese para movimento tudo na mesma direção não deveriam estar em alta. Aí o movimento ficou confuso, né? No início do dia, bem confuso. É uma região importante pelo Ibov, é a região de 120 mil pontos. Não é qualquer região, é a região, uma resistência teórica muito forte. Bateu no 120 finalmente, né? Porque não tinha cutucado 120 aqui nesse dia anterior, não. Faltou uns 30 pontos. Hoje chegou, pegou liquidez e voltou forte. O movimento teve bastante defesa nesse topo. E aí, até esse momento, o fluxo também estava muito estranho. Boa parte do dia, deixa eu compartilhar a tela aqui. Parceria hoje, UBS XP estava bem estranha, principalmente na parte depois de 3 horas da tarde. Na parte da manhã até que deu para entender, por exemplo, esse movimento de alta, quando a XP estava comprando e o UBS estava vendendo. Possivelmente era um movimento, olha que estranho, que era para ser de queda. Então começou a UBS vender às 10h05. O que aconteceu às 10h05? Vamos ver aqui. Opa, mexi sem querer. Vamos ver 10h05 o que aconteceu. Movimento louco. 10h05, 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 certo. 10h05 aqui nessa região de topo foi o movimento que a UBS entrou. Então teve ela atuando aqui. E aí a XPC vende liquidez. O problema depois começou a partir de 3 horas. 3 horas começou uma loucura aqui. Porque se a gente for ver, a XP entrou muito pesada na compra e a UBS nem tanto. Então ela acabou dando liquidez para aquele movimento forte da notícia. E o UBS começou a comprar, XP também começou a comprar. XP continuou a comprar, e o UBS também continuou a comprar. O movimento depois de 3 horas não tinha sentido no fluxo. Não tinha parceria. Inclusive as duas acabaram no movimento comprada. XP 22k e o UBS 11k de contratos. Então tinha barreira dos 120 mil pontos do Ibov, o fluxo estava meio estranho. E outra, tínhamos aqui duas ações tentando segurar o índice para cima, que era justamente Petro por causa do petróleo subindo e minério fazendo a Vale subir, e FNC barrando a alta, e FNC é muito forte. Então, mesmo que o preço não tenha fechado hoje tão negativo, se a gente for ver o valor, deixa eu abrir aqui, índices, o Ibov, índice futuro, enfim, praticamente fechou no 0 a 0. E tá tudo bem, porque nós tínhamos aqui duas ações fortes segurando. Só o setor bancário praticamente estava puxando para baixo, no geral. Mas as duas aqui estavam segurando a outra ponta. Só que olha os DIs também. Os DIs chegaram a ponto de ficar quase bem próximo de 1% alguns. DIs próximo de 1% de alta tem que jogar índice para baixo. Como assim? Como assim jogar índice para baixo? E as ações, duas ações aqui em alta? O fluxo tava estranho. E aí lá fora, se a gente for ver aqui, nós tivemos o movimento dos juros americanos. Então deixa eu colocar no diário. Juros americanos hoje subiram, então sim, tende a jogar índices para baixo. O índice S&P realmente hoje foi de queda, o DXY foi de alta, então finalizando o dia até em correlação interessante. E outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu lembrar aqui, amanhã tem já notícia relevante. Amanhã tem aqui
no Brasil, local. Temos 9 horas já na abertura do pregão, tem o IPCA, para a gente medir como que está a inflação. Depois nós temos possíveis notícias que podem movimentar, mas talvez não tanto, meio-dia. E depois morre o dia todo sem notícia. Outra coisa que eu preciso ressaltar para amanhã também é em relação a onde que o preço pode abrir. Vamos supor que o preço abra em torno dessa região que a gente finalizou aqui no índice. Pensar em gaps aqui em torno, a gente não vai ter a 9,20 forte, a 50 possivelmente também não, nem 80. Pensar em vendas, só se romper mínima do dia e fazer pullback. Pensar em compras já fica complicado, porque a 200 já volta a estar aqui nessa região. Eu não pensaria em compras não, tá? Porque o canal, ele foi rompido. Eu tô pensando mais em movimentos de venda. Eu quero mais movimentos de venda, tá? Mas olhando no que geralmente o mercado tende a fazer, a gente pode ver um movimento bem travado amanhã dentro de um range, porque rompeu esse canal e talvez não vai cair de forma tão rápida não, porque o preço no macro tá com força para subir. Então pode ficar bem travado amanhã, não vai cair com essa facilidade toda. De qualquer modo, mesmo assim, eu vou focar mais em movimentos de venda, tá? Porque rompeu esse canal aqui, não quero que volte para a região da 200, eu espero que a 200 comece a inclinar para baixo, ancorar movimentos de tendência de baixa. Já em relação ao dólar, o dólar já está mais pro viés de compra, só que tem que tomar muito cuidado pela região que fechou hoje, porque nós temos aqui ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço foi rompida. E aí no fim do dia de hoje formou uma deriva em região de fechamento, na verdade, fechamento não, de gap aberto. Pelo diário dá pra ver que tem um gap aberto aqui, ó, do dia 3/11 para o dia 1º. Então tem um gap aberto, esse gap não foi preenchido ainda, falta alguns pontos. Deixa eu ver certinho aqui. Falta, ó, a linha do fechamento de gap tá aqui em cima. Então tem um o OCOI aqui que favorece movimentos de alta, só que agora que rompeu o OCOI, eu tenho que considerar a retração desse movimento todo. E nós estamos exatamente no primeiro nível de retração. Tende a ser uma trava, ainda mais que está derivando. E aí amanhã, vamos supor que abra sem gap. Eu pensaria mais em movimentos... Dá pra pensar em movimentos de compra, fica bem interessante. Espero romper a máxima do dia, faz um pullback interessante. Fica ótimo. Já vendas, já ficaria complicado, porque vendas tem um bloqueio aqui, ó. Então essa região desse caixote, onde que a linha do pescoço tende a ter força compradora. Então se eu pensar em vendas, eu vou ter esse espaço aqui, só de venda. E vai voltar para a média 200 depois, esse embolo todo aqui. E eu posso pensar em reversão, venda, preço subiu esticado, posso pensar em reversão nesse ponto aqui, por exemplo, desde que tenha confluência, eu posso pensar em vendas já nesse caso, reversão agressiva. Setup da VWAP amanhã pode dar? Pode, porque está longe de 200. Mas setup da VWAP eu tenho que operar para venda, não para compra. Porque a média 200 está para cima, então tem que operar para venda. Em relação ao índice setup da VWAP, já fica um pouco mais difícil porque o preço está bem próximo da média 200. Mas o dólar pode ser possível sim. Então tomar cuidado em relação à notícia amanhã 9 horas, como que vai abrir. Não tem mais nada marcado tão relevante assim durante o dia, vai ter que esperar realmente a abertura do à vista 10 horas, 11h30 para ver como que vai ser lá fora. E é isso, é uma semana bem morna, não tem muita coisa impactante marcada, agendada. Então tudo que está acontecendo são coisas durante o dia mesmo, movimento das ações e tudo mais. Então uma coisa que eu preciso ressaltar também, que esse movimento aqui era um movimento que não foi esperado praticamente por muita gente, tá? Não é uma notícia que movimenta, inclusive no site da Invest, deixa eu colocar aqui hoje, é uma notícia de um touro. Quer ver? Foi 3 horas, uma notícia de um touro. E aí começou a especular o que aconteceu, né? Já começou a sair notícias, tipo, possível ataque hacker, né? A um dos bancos comerciais mais famosos da China, afetou o mercado de treasuries. Mercado exatamente na hora da notícia. Então pode ser que esse ataque tenha realmente afetado a hora aqui, porque automaticamente, não só aqui, mas lá fora também teve um movimento muito forte. E não era esperado, tá? Eu tava vendo algumas lives, genial, BTG, esse movimento não era esperado. Inclusive, alguns acharam até que fosse local, mas depois que viram que S&P também estava, DXY subindo e etc., viram que não era só aqui, era algum movimento macro. Então, foi um movimento muito forte. 2 barras quase em 900 pontos. As surpresas que acontecem durante o pregão, né? A gente tem que estar à mercê disso, quem opera day trade, infelizmente. Então, é isso que eu tinha que ressaltar para hoje e para amanhã.
E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?